1º de janeiro, que dia, hein? É quase um convite automático para a gente pensar em recomeços, em virar a página. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar juntos numa promessa de esperança que, olha, atravessa séculos. E tudo começa com uma imagem bem simples. Imagina só essa cena, uma plantinha ali no canto, toda seca, parecendo que já deu o que tinha que dar. A maioria de nós, sendo sincero, talvez já pensasse em jogar fora, né? Mas não esse jardineiro. Ele olha para ela e vê algo a mais, um potencial que ninguém está vendo. E essa atitude, essa é a chave de tudo que a gente vai ver aqui. Então, o que esse jardineiro faz? Ele não joga só um pouquinho de água e espera um milagre, não. O cuidado aqui é profundo. Ele tira a planta do vaso com todo o cuidado do mundo, tira aquela terra velha, seca, que estava sufocando as raízes. Ele trata o que está ferido e só depois, só então, ele coloca a planta num solo novinho em folha, cheio de vida. É um processo completo de renovação. E é aqui que a gente faz a conexão. Sabe, essa história não é só sobre plantas. É um baita espelho de uma verdade muito maior. Naqueles momentos em que a gente se sente assim, meio seco, quebrado, sem esperança, a gente pode até pensar que é o fim da linha. Mas a mensagem aqui é outra, é muito clara. O que parece perdido não é lixo, pelo contrário, é exatamente ali que um grande processo de renovação pode começar. Agora, vamos sair um pouco da metáfora para entender a raiz histórica, a raiz bíblica disso tudo. Essa ideia de renovar não é de hoje. Ela está no coração de uma promessa muito antiga, feita num tempo de desespero total. Para a gente sentir o peso disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O cenário, olha, era sombrio. O povo de Israel tinha sido levado como prisioneiro para a Babilônia. Eles perderam tudo, a terra, a liberdade, e para muitos a esperança já tinha ido embora. Era um verdadeiro deserto, sabe? Um deserto de alma, de espírito. E é nesse contexto de dor, de exílio, que o profeta Isaías aparece com uma palavra. E que palavra! Pensa bem, no meio do nada, no deserto do sofrimento, Deus promete algo completamente novo. Um caminho onde não tem caminho e rios onde só tem secura. A coragem de uma promessa dessas uau! É como dizer que a realidade que se vê agora, essa dor, não é o ponto final da história. O contraste aqui é impressionante. De um lado, a gente tem a realidade dura do cativeiro, a dor, a perda, a falta de esperança. Do outro, a promessa de Deus, que fala sobre liberdade, sobre vida nova, sobre um futuro. A mensagem de Isaías era tipo um farol na escuridão, mostrando que aquela situação toda era uma passagem e não o destino final. E isso nos leva para um ponto muito importante. Essa promessa feita lá para Israel revela uma coisa sobre a própria natureza de quem a fez. Mostra que Deus é, na sua essência, um especialista em recomeços. Não há algo que acontece uma vez ou outra, é um padrão. E o ponto-chave é este. A promessa de fazer novo não é passar uma mão de tinta por cima, não é um conserto superficial. É uma transformação que vai lá na raiz. É uma mudança que vem de dentro para fora, sabe? Transformando o coração, resgatando sonhos que a gente já tinha esquecido e criando caminhos onde antes só existiam muros. Mas como isso acontece na prática? É bem fascinante. Primeiro, aqueles fracassos, aquelas dores, são transformados, viram testemunho de superação. Depois, aqueles sonhos que estavam na gaveta, empoeirados, são trazidos de volta à vida. Aí, de repente, portas se abrem, novas oportunidades aparecem. E, por fim, a maior de todas as mudanças acontece por dentro, no coração. Ok, agora vamos puxar tudo isso para o nosso dia a dia. Como é que uma promessa de mais de 2000 anos atrás pode fazer sentido para a gente no começo de um novo ano, aqui e agora? É que a mensagem não tem prazo de validade. Ela se torna um convite pessoal para cada um de nós. E essa é a grande pergunta para nossa reflexão. Todo mundo tem uma área da vida que se parece com aquela plantinha seca ou com um deserto particular. Pode ser na carreira, num relacionamento, num sonho antigo. A questão não é fingir que essas áreas não existem, mas sim o que fazer com elas diante dessa promessa de renovação. E aqui ficam algumas ideias, alguns passos práticos. O primeiro é um ato de entrega. É como levar aquela plantinha seca para o jardineiro. O segundo passo é uma virada de chave na mente. Entender que os erros do passado não têm o poder de carimbar nosso futuro. E o terceiro é um passo de fé. É confiar que, mesmo quando a gente não vê, novos caminhos já estão sendo preparados. E a gente termina com essa frase que é quase uma oração. Mas é mais que um pedido.
É uma declaração de esperança. É a decisão de acreditar que o novo é possível. Então, nesse começo de ano, que essa seja a verdade que nos guia. A de que até o que parece mais seco pode sim florescer de novo. Fica a reflexão. Qual área da vida cada um de nós gostaria de ver florescer este ano?